Por falar em Corinthians, que você chegou a citar aqui, o Corinthians bateu, o Londrina em amistoso pelo placar de 3-0 lá em Cascavel, no Paraná, e os gols marcados no final do jogo, né? O primeiro gol saiu com o Romero aos 35 minutos da segunda etapa, que o Flávio tá me olhando aqui, né? Enfim, o Corinthians fez esse amistoso. É estranho falar disso, mas... Fez esse amistoso do Corinthians, e bateu o Londrina por 3-0. Um monte de expulsão, pô. Foi um amistoso naquelas. O Fagner foi expulso. Foi um amistoso naquelas, porque a temperatura... O Fagner foi expulso do amistoso. Temperatura quentíssima. Foram 7 cartões amarelos, 4 vermelhos distribuídos a jogadores e membros das duas comissões técnicas. E do Zé não é fácil, não. José Manuel de Barros, verdade, hein? Ontem tava aqui, ó, pra falar do Londrina. A gente briga. É isso. O Fagner iniciou uma confusão no início do segundo tempo por dar uma chegada mais forte no Iago Teles. Até no amistoso, hein? Até no amistoso, a gente fala aí do Fagner e de cartões amarelos, vermelhos, amistoso naquelas, né? Porque foi um jogo com uma temperatura quentíssima lá, envolvendo Corinthians e Londrina, e os gols saíram na reta final do jogo. Romero, aos 35 minutos da segunda etapa, marcou o primeiro gol da partida. Romero foi às redes 2 vezes, né? E Giovani ampliou nos acréscimos para o Timão. Corinthians 3, Londrina 0. Se a gente tiver o lance do Fagner, depois a gente pode colocar. Vamos exibir o lance do Fagner aqui na Jovem Pan. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você vai deixando o seu like, porque a gente tem esse lance do Fagner para analisar no amistoso, hein? No amistoso, essa entrada do Fagner. Aí o jogador do Londrina também partiu para cima do Fagner, fechou o tempo com 3, 4 minutos da segunda etapa. Esse lance do Fagner em cima do Iago Teles. E imagino que sem VAR, né? Um amistoso sem VAR, né? Que amistoso sem VAR. VAR já teve. Então. VAR já sim, VAR não. Também foi expulso. Foram os dois, Ó, tá aí, ó. Agora até acompanhando a imagem fechada, né? Reza a lenda que esse foi o melhor momento do jogo, né? Não é o que tá, não tá o que tá mais repercutindo? E de novo o Fagner vira assunto aqui, Isso é ó lá. inacreditável. Olha a entrada do Fagner, né? Deixou o tempo, comissão técnica. Ninguém quebrou ninguém, tá tudo certo. Bola pra frente. Ninguém quebrou ninguém. Ninguém machucou ninguém, tá tudo certo. É que o Wagner é meio agitadinho, né? O Wagner Tá louco. Agitadinho, Fagner? é um pouquinho agitadinho. Ele é. Pode falar sobre Pode falar, claro. Vamos embora. Analisando essa entrada aí do Fagner. né? Cada enxadada, uma minhoca. É isso. Certo? Como todo mundo sabe, essa frase é antiguíssima, mas justifica, porque realmente é sempre assim. E várias entradas que já aconteceram em vários jogos, mais ou menos dessa forma, e que o árbitro, para todo mundo, hein, atenção, imprensa, fora da imprensa, torcedor, para todo mundo ficou surpreso. Poxa, uma entrada dessa, às vezes, não é nenhuma advertência, vai de amarelo quando justificava o vermelho. Gente, o Fagner é um jogador bom. Ele tem recursos técnicos bons, tem história dentro do Corinthians. Pronto, eu estou valorizando porque eu acho isso mesmo. Acho um cara que tem garra, aplicação, nunca soltou os braços, mas só que esse estilo que ele usa na marcação é um risco para o adversário, um risco para ele, porque da maneira que ele faz, ele também pode se machucar. Em alguns momentos parece que isso também já aconteceu. É um risco para o time ficar sem ele. É uma série de coisas. Ou por cartões, não é expulso, mas vai formando um pacote de cartões amarelos, ou pela expulsão. Sabe? E até em jogo amistoso, porque a gente falou, conseguiu um feito também num jogo amistoso ser expulso. Aí vem esse vídeo que foi mostrado aqui. Pô, aí teve confusão, sim, mas o cara é reação. Tomou, olha a entrada que ele deu, cara. Isso é MMA, tá certo? O cara levantou e aí começou aquela confusão toda. Eu lembro bem, o Flávio também lembra, teve recuando muito tempo, a história é bonita porque ela se repete. O Corinthians tinha um zagueiro chamado Mauro e a Portuguesa tinha um jogador espetacular que morreu, Enéas. Jogo no Pacaembu. O Enéas veio, Pedro,
com a habilidade dele, para cima da zaga do Corinthians, quase chegando na grande área. O Mauro chegou e cortou. Você sabe o que eu vou contar. Cortou o Enéas no meio. O Enéas caiu e no chão ele fez isso, olha. Esse é o gesto. Aqui, esse negócio preto aqui é a chuteira do Mauro. A reação dele foi assim, ó. No pé do Mauro. Que isso, desse jeito aí, com essa violência. O árbitro que fez? Expulsou o Mauro, porque não podia escapar, e expulsou o Enéas, quase morto no chão. Expulsou. Aí teve o julgamento. Flávio Prato sabe. Foi espetacular. São um dos maiores julgamentos da história. Da história da humanidade. Desse lixo que a TJ nem sempre foi, não é, né? Não é só hoje, não. De futebol. Atenção. Enéas e Mauro expulsos. Estava assim, Pedro e amigos, de jornalistas no Tribunal da Federação, 11 membros, era o presidente e mais 10. 11 membros, o chamado Tribunal Pleno. Aí o advogado da Portuguesa fez um discurso, né? Ele se preparou para um discurso. Ele começou, porque chamou atenção, advogado da Portuguesa. Chegou lá e levou um processo, tal, quando o caso foi esse. Era assim, né, Flávio? Chegou, silêncio, fez aquela parada dramática, sabe? Olhou para o tribunal inteiro assim e jogou sobre a mesa. E disse assim, ousem, porque ele tinha certeza da vitória, né? Claro. E era, né? Até o Mauro votaria a favor. Então, ousem, se atrevam, condenem o meu atleta Enéas e eu os destruirei no Superior Tribunal. Não tenho mais nada a falar. Essa é a defesa do jogo. Essa foi a defesa. Porque ele sabia que era jogo ganho. Tomou de 11-0, não teve recurso. Não tem recurso, era pleno. Não tem... Condenado. Então, é mais ou menos isso aí. Passou a ser chamado Doravante de Doutor Jabaquara. É isso. A gente já tá voltando para a Rádio Jovem Pan falando do Fagner, né? Esse é o tipo de lance, Bruno Prado, que a gente não espera ver num amistoso, né? Principalmente se fosse um atleta do Londrina fazendo isso num jogador do Corinthians, né? Ia dar muito mais polêmica, né? O Corinthians ia falar, pô, a gente organizou esse amistoso para manter o ritmo de jogo. O que ele faz? Não joga o próximo amistoso, é isso? A expulsão? Fica a pergunta. Vai para tribunal isso aí. Vai? Mas aonde? Campeonato mesmo? Uai. Pode ser suspenso por 2 jogos, por exemplo. O STJD pode denunciar ele, será? Pode. Foi isso. Não vai acontecer nada. Só isso, mas pode sim. Pode, é sim. mesmo? Pode. Tem relatório, né? A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em todas as plataformas, mas não é o tipo de lance que a gente espera ver num amistoso, Bruno Prado. O Fagner, ele é um cara que chega forte, compete, divide. Também acho que, assim, para um amistoso devia ser um jogo mais tranquilo, né? Mas as pessoas estão levando tudo muito a sério, né? Tudo é vida ou morte. E aí é ruim porque quando o jogo vale para valer, também acaba menosprezando. Já que tudo amistoso é vida ou morte. Estadual é vida ou morte. Supercopa do Brasil é vida ou morte. Recopa. Aí quando você ganha uma coisa grande mesmo, aí também fica igual. Porque se tudo é vida ou morte, é tudo igual. Então, aí você ganha uma Libertadores, um brasileiro, também 2 dias depois você já está sendo xingado quem empatou um jogo. Então, tá um clima assim muito de levar tudo a ferro e fogo, tudo vale muito, tudo tem que ganhar imediatamente, tudo tem que mostrar na mesma proporção, né? Então, na mesma proporção. E tem coisas mais importantes, menos importantes, né? Hoje tá assim, estão levando tudo muito a sério e aí desvaloriza o que é importante, porque se tá tudo no mesmo bolo é tudo igual. Então, tanto faz se você vai ganhar uma Libertadores ou se vai ganhar uma Supercopa de alguma coisa aí. Então, isso aí eu acho que é uma coisa bem complicada, mas o Fagner, ele joga assim mesmo. Ele acho que foi uma entrada forte, uma entrada para cartão vermelho. Assim, acho que nada mais que isso, assim, de se tiver algum julgamento mesmo sendo amistoso, acho que acabou. Então, uma entrada forte, o juiz está lá e expulsou, acabou. Mas é muito. Aí, confusão, briga, empurra. É um amistoso. Era aquele jogo que você podia fazer no CT com a colete de treino, né? E os caras levam um negócio a sério desse jeito, né? Uma loucura total. Né? Podia ser um jogo treino. Mas até falando sobre o Fagner, eu lembro que uma vez eu fui cobrir um jogo no Anacleto Campanella, São Caetano e Corinthians, a época agora da pandemia. E aí não tinha torcida no estádio, então você conseguia ouvir bem, né, a comunicação dos jogadores com a arbitragem, os técnicos, enfim, dirigentes também que, na ausência da torcida, ficavam na arquibancada, né, cornetando, xingando, falando, pontuando, enfim. E aí o Fagner, ele deu uma entrada
não foi tão violenta como essa, né? Não foi tão forte como essa daí. Mas recebeu o cartão amarelo. Foi uma chegada mais forte, né? Um lance interpretativo. E o árbitro já chegou com o cartão amarelo pro Fagner. E aí ele começou, sempre eu, sempre eu, sempre eu. Se fosse outro jogador, você não dava. Enfim, e aí aquilo eu lembro até hoje, né? E o Fagner, ele deve se sentir dentro de campo, né, como esse cara perseguido, né? Pô, agora qualquer lance é cartão amarelo, porque eu sou o Fagner, né? O que você pensa, Fausto Favara? Eu acho que acaba estragando o que é pra gente analisar como é que o Corinthians está nesse tempo parado. Né? Porque um amistoso é para você ver como é que está o desenvolvimento do time, como é que está o trabalho do treinador, como é que os jogadores estão reagindo, enfim. Deu para ver. Então, a gente não falou em nenhum momento aqui do jogo, olha que loucura. Mas, Flávio, o que mais me chama a atenção, e é verdade, cara, a gente tá falando de um Corinthians, né? De um clube gigantesco e a gente não tá falando do jogo. Não é que o jogo vai interessar muito, não. O resultado pouco importa, mas a gente poderia estar falando aqui, olha, o trabalho está evoluindo nesse tempo que o Corinthians está fora do Campeonato Paulista, que foi um micaço, uma vergonha para o Corinthians ficar fora de uma fase decisiva, né? Eles vão entrar mais preparados em determinadas competições, mas não, a gente está falando do Fagner. O Fagner tem inúmeros momentos que ele é desleal com o companheiro, desleal mesmo com o companheiro. Tem chegadas do Fagner que podem complicar muito a carreira de um jogador. Quebrar a perna de um jogador. O Fagner tem esse histórico. Daí ele perguntou no amistoso que você falou na Lacrota, porque sempre o histórico, meu amigo. Por isso que é importante você seguir bem na vida, porque seu histórico, mas você apagar depois, não é fácil, não. Aquela história de plantou isso, colhe isso, e é assim a vida. Entendeu? Eu acho o Fagner um jogador, falando como jogador, né? Não essa parte dele de um jogador desleal, na minha opinião, em determinados momentos. É um jogador acima da média para o futebol brasileiro. É um jogador de seleção brasileira. Jogador que ganhou a Copa América pela seleção brasileira. É um jogador que ainda se destaca como um dos principais laterais aqui no Brasil. Uma posição rara hoje, né, no futebol brasileiro e no futebol mundial, mas eu acho que mancha sim, eu acho que mancha em determinados momentos a carreira de um jogador como esse, situações como essa. Vocês sabem bem, o Vanderlei e o Flávio, de jogadores brilhantes do futebol brasileiro, mas que eram agressivos, que eram desleais também, né? E isso fica no currículo do cara, né? Então, eu acho que acaba estragando algo que poderia ser legal. A gente poderia, de repente, estar falando aqui de uma evolução do time do Corinthians, de uma evolução do trabalho do treinador do Corinthians, de um time mais organizado para entrar num campeonato brasileiro. Mas não, a gente está falando só da entrada do Fagner num amistoso. Isso que chega a ser o mais ridículo, né? É uma entrada num amistoso. O Fagner está com quanto? 34, 35 anos? Por aí, né? Já está num final de carreira. Eu acho que o Fagner deveria começar um pouquinho, colocar a cabeça em ordem para evitar situações como essa. Não tiro as qualidades do Fagner, não. Para mim, ainda continua sendo um dos principais laterais aqui no Brasil. Tem uma história brilhante. Vestiu a camisa da seleção brasileira. Jogador de Copa do Mundo. Jogador de Copa do Mundo. Foi um grande... E é um grande lateral, mas foi um grande lateral. Foi importantíssimo para o time do Corinthians em inúmeros momentos, né? Mas ele tem situações que realmente acabam manchando um pouco dessa trajetória dele no futebol. Tô olhando aqui, tem 34 anos o Fagner, em junho vai fazer 35 anos. Não é mais nenhum garoto, né? E se encaminhando para o final da carreira. Tem esse histórico, como citou o Fausto, né? Sempre foi esse atleta de chegar mais forte, de dividida mais forte. Ô Pedro, e você vê quando tem... Tecnicamente, para mim, eu concordo com o Fausto, um dos principais laterais do futebol brasileiro, jogador de Copa do Mundo, tecnicamente diferenciado, mas sempre teve esse histórico de chegar mais forte em dividida. Você já viu votações que os próprios jogadores fazem, né? Qual o jogador que... O Fagner tá sempre em primeiro na lista. O Felipe Melo também tá entre eles, mas o Fagner tá lá. E os dois jogadores que nós estamos citando aqui são jogadores de um nível técnico alto, né? Tanto o Fagner quanto o Felipe Melo. Mas são jogadores que normalmente têm esse histórico negativo de deslealdade em determinados momentos do jogo. Será que era o caso... Bruno, Flávio, Vanderlei, Fausto, será que era o caso, assim, o Fagner já não é mais nenhum garoto, né? A
gente está citando aqui, 34 indo para 35 anos. Ele tem muita qualidade técnica, né? Será que de repente não pode passar da lateral para o meio de campo? Porque o Fagner do meio para frente é sempre um perigo para o time adversário, sempre, né? Sempre foi uma arma muito letal do Corinthians, o Fagner. Porque na lateral hoje, acho que vem exigindo cada vez mais do jogador, né? De chegar na frente, voltar, marcar e ainda chegar na frente, participar do ataque. Será que já não é o caso do Fagner talvez ser deslocado da lateral para o meio para ser melhor aproveitado nesse time do Corinthians? E de repente a gente não vê mais situações como essa, cartões amarelos, vermelhos, entradas como essa? No ano passado ele revezava com o Bruno Mendes na lateral direita, que é um zagueiro que agora foi jogar lá na Espanha, no Granada. O Fagner, ele já há alguns anos ele não joga no mesmo nível também, porque o Corinthians não ajuda também. Tem os dois lados. Ele teve uma queda e o time também está muito mal já há um bom tempo. Eu acho que isso pode acontecer em algum momento. Ele já está numa parte final de carreira, né? Então até agora não teve essa mudança, mas não é nada assim. Ele jogar mais à frente é uma coisa que pode em algum momento acontecer, porque ele tem qualidade, ele participa ainda de lances de gol do Corinthians. Esse ano mesmo ele participou de jogadas ofensivas, dando assistência para gols. E defensivamente, hoje ele tem mais dificuldade, até por uma questão física. Como eu falei, ano passado ele revezava com o Bruno Mendes, que é um zagueiro que também faz a lateral direita. Esse ano ele está jogando com mais frequência. O Mateuzinho veio do Flamengo, ainda não chegou. O Mateuzinho, que também na marcação tem dificuldade. O outro que estava ano passado, que era o Rafael Ramos, não conseguia nem disputar a posição, agora foi emprestado para o Ceará. Então, é uma coisa que pode acontecer, mas ele já está bem na reta final, né? Não sei se vai fazer, mas daria, não sei se no meio, mas até num eventual momento jogando numa ponta direita, um lateral e ele à frente de um lateral. Em determinados jogos é uma coisa que pode espaço do campo para ele, né? Sim, joga mais solto, sem precisar voltar até o fim.